Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Mais uma vez, Pastor Carlos Sales com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Nós temos o imenso prazer de estar junto contigo nessa manhã para fazer a obra do Senhor, para estar buscando a sua face. Que Deus esteja aí nos ajudando nessa manhã, nos fortalecendo, para que possamos estar fazendo tudo o que é do seu agrado. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja então nos renovando, que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a minha vida, a tua vida, que Deus esteja aí lavando, remindo, transformando e fazendo com que nós sejamos uma bênção. Aleluia, glórias a Deus na sua presença, amém? Então, vamos louvar, vamos engrandecer, vamos magnificar, vamos estar colocando a nossa vida no altar do Senhor, amém? Glórias a Deus. É uma programação feita para estar verdadeiramente nos levando à comunhão com o nosso Deus. Então, é momento de nós estarmos entrando na sala do trono, no santo lugar. É momento de nós estarmos falando com o nosso Deus que nós queremos estar com Ele, nós queremos estar buscando a sua face. Então, em nome de Jesus Cristo, esteja sendo transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Ele venha aí agir de uma forma assim maravilhosíssima na minha vida, na tua vida, e possamos ver a glória de Deus sendo manifestada no nosso meio, amém? Então, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, no Rio de Janeiro. O horário dessa programação, 7h30 da manhã. A maioria das vezes nós estamos aí às 7h30 da manhã, a não ser por algumas situações extraordinárias. Amém? Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Amém? O texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico de Romanos, capítulo 7, versículo 18 ao versículo 21. Reflexão: a luta para domar a carne. O que isso quer dizer? A luta do espírito contra a carne. A data de hoje é 8 de outubro, de 2023. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, os cultos presenciais na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Também tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos, amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente em nome de Jesus, amém? Então, que Deus esteja aí nos fortalecendo nessa manhã, que venhamos aí estar buscando do Senhor, colocando a nossa vida no altar. Eu quero orar contigo nessa manhã, já fazendo bem-vindo todos os meus amados irmãos que estão conosco, principalmente a Kênia, Kênia Rodrigues. Vai ter live todos os dias, em nome de Jesus Cristo, tá, Kênia? Então nós estamos aí juntos para louvar, para engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado a Deus pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, feito, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Então nos ajuda, Senhor Deus, a estar ultrapassando os obstáculos, ó Pai, situações, ó Pai, que tem, Senhor Deus, vindo, Senhor Deus, que muitas vezes, Senhor Deus, falamos, ó Pai, conosco mesmo, ó Deus, que não vamos suportar, mas o Senhor, ó Pai, através do Espírito Santo tem, Senhor Deus, nos dado força, Senhor Deus, tem feito, Senhor Deus, que nós venhamos, aleluia, Senhor Deus, está reagindo, Senhor Deus, nessas situações, ó Pai, que tem se levantado,
Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós te agradecemos por um novo dia. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua boa mão, ó Pai, ter nos sustentado até aqui. Continue, ó Pai, intercedendo, Senhor Deus, pelos teus filhos através do teu Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Continua cada dia, Senhor Deus, olhando com teu olhar favorável, Senhor Deus, esteja fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, pois o Senhor, ó Deus, aleluia, tem, Senhor Deus, Deus do céu, maravilhado, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, com a tua presença santa, com o teu grande amor, ó Pai, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, crescer, Senhor Deus, na tua graça, no teu conhecimento, Senhor Deus, que a cada dia, Senhor Deus, venhamos colocar, Senhor Deus, a nossa vida no altar, ó Pai, entrar, Senhor Deus, no Santo dos Santos, ó Pai, ter, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, comunhão contigo, Senhor Deus, relacionamento, ó Pai, é o que nós precisamos. Assim, Deus de Israel, nos ajuda, nos fortalece, Pai. Deus, não retire de nós o teu Espírito, ó Pai, mas que estejamos, ó Pai, aleluia, sendo, Senhor Deus, facultados, ó Pai, com a permanência, Senhor Deus, dessa bênção, Senhor Deus, que o Senhor tem dado, Senhor Deus, sobre nós. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ó Deus, o nosso dia nas tuas mãos, ó Pai, todos os nossos afazeres, nos perdoa, Senhor Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, que venhamos celebrar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a tua grandiosidade, Senhor Deus, aleluia, em nossas vidas. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, lavando, Senhor Deus, remindo, transformando, fazendo, Senhor Deus, cada dia mais, com que nós venhamos ser mais parecidos contigo, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, eu louvo, Senhor Deus, assim nós engrandecemos e magnificamos, ó Pai, o teu poderoso nome. Olha, Senhor Deus, com olhar favorável, Senhor Deus, ao teu filho e à tua filha. Olha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, a criança, Senhor Deus, o adolescente, Senhor Deus, o jovem, Senhor Deus, o adulto, ancião, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, o casamento, o relacionamento, Senhor Deus, aleluia, dos cônjuges, ó Pai, o relacionamento familiar, ó Pai, que haja uma bênção também, Senhor Deus, aquelas pessoas que se encontram, ó Pai, em situações dificílimas, Pai, que tem, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, à margem da sociedade, Pai, ó Deus de Israel, olha, Senhor Deus, para os teus filhos, olha, Senhor Deus, para as tuas filhas, ó Pai, esteja, Senhor Deus, falando, Senhor Deus, com teus filhos e filhas, ó Pai, derramando, Senhor Deus, do teu poder, derramando da tua unção, ó Pai, e fazendo com que teus filhos e filhas, ó Pai, sejam, Senhor Deus, protegidos, guardados, ó Pai, revestidos, Senhor Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, ó Pai. Então, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, daquele, Senhor Deus, que está no asilo, Senhor Deus, daquele, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, em centros de recuperações, ó Pai, manicômios, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, eu te peço encarecidamente, Senhor Deus, que todos aqueles, ó Pai, que, aleluia, têm estado, Senhor Deus, em uma situação difícil, ó Pai, aleluia, que não queriam estar, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu socorro, ó Pai, com a tua mão potente, ó Pai, está, Senhor Deus, tirando, Senhor Deus, tudo que não procede de ti, Senhor Deus, mas fazendo com que teus filhos cresçam, Senhor Deus, na graça, cresçam, Senhor Deus, no teu conhecimento. Assim, Pai amado, toma, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, aleluia, alerta, choroso, ó Pai, aleluia, aborrecido, triste, Senhor Deus, com situações, Pai, que têm se levantado, ó Pai, fora do controle, ó Pai, em relação a enfermidades, ó Pai, em relação, Senhor Deus, a doenças crônicas também, Senhor Deus, que temam, Senhor Deus, em não desaparecerem, mas o Senhor, ó Deus, é quem pode, Senhor Deus, nos ajudar, o Senhor é quem pode, Senhor Deus, fazer infinitamente mais. Assim, Senhor Deus, eu clamo, Senhor Deus, para teus filhos e filhas, ó Pai, que têm enfrentado, ó Pai, situações, ó Pai, dificílimas em relação, Senhor Deus, à saúde, ó Pai, em relação, Senhor Deus, a situações que têm se levantado, ó Pai, fora do comum, conforme Josi, Senhor Deus, eu coloco ela nas tuas mãos, coloco, Senhor Deus, também, Senhor Deus, aleluia, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, aleluia, fazendo, Senhor Deus, retroceder, Senhor Deus, todo tipo, Senhor Deus, de enfermidade que tem se levantado, Pai, aleluia, abraça, Senhor Deus, com teu abraço de poder, com teu abraço curador, Senhor Deus, com teu abraço de milagres, Senhor Deus, faça com que ela veja, Senhor Deus,
aleluia, o teu sobrenatural. Toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a dona Elani, Senhor Deus, toma o Wilson, Pai, nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel. Toma o Francisco, ó Pai, meu cunhado, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, desentupindo, Senhor Deus, as veias coronárias, Senhor Deus, do teu filho, ó Pai, aleluia, restabeleça, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a conexão, Senhor Deus, aleluia, da saúde do teu filho, ó Pai, que ele possa, Senhor Deus, crescer, Senhor Deus, aleluia, espiritualmente falando, Senhor Deus, que ele possa, Senhor Deus, ver, Senhor Deus, a tua glória se manifestando na vida dele. Toma também aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, acamados, ó Pai, aleluia, tanto em casa, Senhor Deus, conforme nos hospitais, ó Pai. Toma, Senhor Deus, os leitos hospitalares, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, cada, Senhor Deus, doente, cada enfermo, Senhor Deus, cada pessoa que tem passado, Senhor Deus, por situações adversas, ó Pai. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, os CTIs, ó Pai, os UTIs, toma, Senhor Deus, nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, as maternidades neonatais, Senhor Deus, esteja tomando, ó Pai, aquele que está em coma, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu imploro ao Senhor, ó Pai, que a tua boa mão, Senhor Deus, que a tua dádiva, ó Pai, esteja alcançando aos teus filhos, ó Pai, nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, Senhor Deus, eu luto, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aleluia, nessa manhã, Senhor Deus, com as forças que tenho, Senhor Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, ajudar, Senhor Deus, aleluia, os teus filhos, ó Pai, através da intercessão, Senhor Deus, que eu tenho feito, ó Pai. Eu sei, Senhor Deus, que é pouca, Senhor Deus, mas que o Senhor venha ouvir, Senhor Deus, em nome de Jesus. Também oro, Senhor Deus, por Israel, Senhor Deus, a terra santa, Senhor Deus, que mais uma vez está em guerra, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, possa, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, está cuidando, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, batalhando lado a lado, Pai, fazendo, Senhor Deus, com que eles venham, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, serem protegidos, guardados, aleluia, que a tua mão potente, Senhor Deus, possa os livrar, Senhor Deus, de todo ataque, Senhor Deus, do inimigo, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, das crianças, Pai, cuida dos velhinhos, cuida, Senhor Deus, aleluia, da tua gente. Assim, Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, também, Senhor Deus, aquelas pessoas, ó Pai, que estão de joelhos dobrados, ó Pai, que têm clamado, Senhor Deus, pelo teu socorro, ó Pai, e muitas vezes, ó Pai, o inimigo de nossas almas tem tentado minar, Senhor Deus, aleluia, o pouco, Senhor Deus, que eles conseguem, Senhor Deus, no dia a dia, Senhor Deus, mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, frustra as intenções do diabo em relação, Senhor Deus, à prosperidade dos teus servos, ó Pai, frustra, Senhor Deus, aleluia, as intenções de Satanás, ó Pai, em relação, Senhor Deus, o pão de cada dia, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, que venham eles ter, Senhor Deus, aleluia, o pão cotidiano, Senhor Deus, o pão que desce do céu, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, não deixa, Senhor Deus, faltar, Senhor Deus, o de comer, Senhor Deus, o de beber, não deixa faltar, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, a remuneração necessária, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu coloco, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, todas essas palavras, Pai, que falei, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, da oração, intercessão, Senhor Deus, Deus de Israel, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, por tua bondade, Pai, está indo, Senhor, de encontro aos teus filhos e filhas, ó Pai, para a honra e glória do teu poderoso nome. Amém, e amém, e amém. A paz do Senhor Jesus, a minha irmã, amada irmã Karen Ribarra, a Tata Silva, Deus te abençoe. Oi para você também, né? Que Deus te abençoe. A Erá, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus esteja abençoando a Adeilton Oliveira, que Deus esteja te abençoando, Adeilton. Um abração para ti, né? Que Deus esteja aí operando na sua vida, fazendo infinitamente mais. Que Papai do Céu esteja aí fazendo com que nós venhamos crescer na sua graça, no seu conhecimento. Que Papai do Céu venha estar aí fazendo com que nós sejamos uma bênção nas suas mãos. Também a paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja protegendo, guardando, fazendo infinitamente mais em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja lavando, remindo, transformando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que seja um tempo assim aprazível diante do nosso Deus, que nós possamos ser uma bênção, né?
em tudo que nós venhamos fazer na data desse dia, que o Senhor venha celebrar juntamente conosco, né, as bênçãos espirituais, as quais o Senhor tem aí lutado lado a lado conosco para que nós estejamos recebendo aí dessas maravilhas do seu grande amor. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Todo o tempo nosso Deus tem sido aí maravilhosíssimo para conosco e nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer nas nossas vidas. Amém? Então que seja aí um tempo em que nós venhamos deixar Deus entrar dentro dos nossos corações e ministrar segundo a sua boa vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que venhamos crer que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, manifestará em nós as maravilhas que Ele tem para cada um. Então, em nome de Jesus Cristo, não se deixe levar pela voz do opressor, mas esteja colocando a tua vida no altar do Senhor. Amém? Então, quero estar com os meus amados irmãos, abrindo em Romanos. Quero te convidar, meu amado irmão, minha amada irmã, para a gente estar abrindo aí em Romanos, capítulo 7 de Romanos, no seu versículo 18 ao 21. Glórias a Deus, o Senhor, Ele tem aí falado e nós precisamos ouvir, nós não podemos deixar de ouvir a voz do nosso Deus. Tudo que Ele tem para conosco é necessário. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar colocando a nossa vida no altar e falando com Deus. Deus, sou o Senhor para agir, sou o Senhor para fazer infinitamente mais. Amém? Então, Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 21 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o que bem quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se faço o que não quero, o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Terrível, né? Mas é uma verdade. Nós precisamos continuar caminhando, nós precisamos continuar colocando a nossa vida no altar. Quantos já têm passado por essas situações? Quantos que quer fazer o bem e se encontra fazendo aquilo que não quer? Nós precisamos entender que Cristo, Ele quer mudar essa história. Cristo, Ele quer fazer contrário. Cristo, Ele quer nos ajudar a crescer na sua graça. Cristo quer nos ajudar a crescer no seu conhecimento. Então, que sejamos uma bênção nas mãos do nosso Deus. Que Ele venha nos capacitar. Que Ele venha aí verdadeiramente estar pegando nas nossas mãos e nos levando mais avante. Então, nós vemos aí a lei, né? Acabamos de ler a lei da carne contra o Espírito. Diz assim, um texto que eu trouxe para a amada igreja, para nós estarmos aí aprendendo mais de Deus. Diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos 7:25. Diz: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem o domínio sobre o homem,
por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus amados irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei, ou melhor dizendo, na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. Por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento do pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carne, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Romanos, capítulo 7, versículo 1, versículo 15. Após o apóstolo Paulo ter, no capítulo 6 da Epístola aos Romanos, tratado sobre a destruição do domínio do pecado, agora no capítulo 7, Paulo fará a exposição sobre a luta contra o pecado, aprofundando-se mais sobre o relacionamento carnal do crente contra a lei. A lei ilustrada na analogia do casamento, Romanos capítulo 7, do versículo de 1 a 6. Entre os versículos 1 e 6 do capítulo 7, da Epístola aos Romanos, Paulo se concentrou no tema do relacionamento do crente com a lei. Para isto,
ele utilizou a analogia do casamento como ilustração desse processo. Quando um cônjuge morre, o contrato do casamento perde a autoridade, ou seja, a lei que regulamenta tal relacionamento se extingue em decorrência da morte de um dos cônjuges. E um novo casamento passa a ser legal e permitido, sem implicar em pecado ao cônjuge vivo. Logo, assim como a morte física altera os relacionamentos segundo a lei, a morte em Cristo também altera as obrigações legais do crente. O que isto quer dizer? Que ele não está mais ligado ao pecado, à carne, mas está ligado ao Espírito pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se deu ali na cruz do Calvário no nosso lugar. Amém? Então, basicamente, a morte dos salvos em Cristo quebra as cadeias do pecado da morte, pelos quais a lei os prendia na carne, a condenação em Adão. Os salvos que foram ressuscitados para uma nova vida por meio da união com Cristo, em sua ressurreição estão livres para permanecerem a Cristo, diferente do antigo casamento em Adão, a qual o fruto dessa união era a morte. O novo casamento em Cristo, ou seja, a união do salvo com Cristo, resulta em uma nova vida denominada pelo Espírito Santo, concedendo ao crente o poder para cumprir os mandamentos de Deus. Amém? Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adão, ilustrado na analogia, subiu muito aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Adão, registrado na analogia, ou melhor dizendo, ilustrado, na analogia da solidariedade da raça, que está em Romanos capítulo 7, do versículo 6 ao versículo 13. Paulo inicia o versículo fazendo a seguinte pergunta: é a lei pecado? A resposta é enfática: de modo nenhum. Embora a lei tenha representado uma função negativa na vida do homem, não implica que ela seja ruim. Ao contrário, no versículo 12, ele mesmo deixa claro que o mandamento que expõe a realidade do pecado na humanidade é santo, é justo e bom. No versículo 9, Paulo mostra como o processo do pecado, glórias a Deus. Espera aí só um pouquinho. Sim, me encontrei novamente. No versículo 9, Paulo mostra como o processo do pecado o fez morrer. Aqui alguns comentaristas defendem que Paulo está falando de Adão. E os versículos 7, 8 e 9 só fazem sentido se aplicados na vida de Adão. Porém, discordo desta interpretação. É claro que todo o momento ele tem em mente a queda de Adão. Mas Paulo estava usando o seu próprio exemplo. E penso que o texto deixa isso suficientemente claro. A expressão vivia significa possuir vida espiritual, mas representa um viver segundo o juízo, formado por ele próprio, sobreviver. Em outras palavras,
ele estava dizendo que houve um tempo onde ele se sentia seguro, onde ele pensava que moral e espiritualmente estava ele fazendo tudo corretamente bem. Ele conhecia a lei e sabia que a guarda de suas ordens eram exigida, pois a lei permitia vida mediante a obediência. Porém, Paulo percebeu que na tentativa de obedecer à lei, ele já havia quebrado os mandamentos de modo contínuo. Antes mesmo de perceber que fazia isso, ao ver o que fazia, não conseguir para esse ciclo vicioso, a lei se tornou um fardo insuportável em seu coração, expondo que grande pecador era ele. Sobre esse contexto, então ele escreve que o pecado que o impulsiona de forma contrária à lei e ao próprio Deus, o enganou e o matou, ou seja, ele compreendeu que estava espiritualmente sem vida e perdido, de modo que havia chegado ao fim do seu entendimento como uma pessoa satisfeita consigo mesma e segura de si. Nesse texto, Paulo está usando a sua própria experiência como o pecado e a lei se relacionam em cada pessoa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente vê que dificuldade grande é estar nessa situação de pecado, nessa situação da carne contra o espírito. Amém? A paz do Senhor Jesus, minha diaconisa da Cida, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Seja bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Também aqui, Giana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Gustavo também seja bem-vindo. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Continuando aqui, alguns intérpretes sugerem que essa experiência que Paulo descreve talvez seja quando ele se tornou um filho da lei, aos 13 anos, assumindo a responsabilidade de guardar a lei. Particularmente, penso que o exemplo utilizado por Paulo reflete uma experiência ainda mais radical, talvez o que está registrado em Atos capítulo 9, versículo 1 a 22. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 22. Vamos lá? Atos, livro de Atos dos Apóstolos, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 1 ao 22. Diz assim, a conversão de Paulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, conduzindo-os presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém.
E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Assim ele foi tomado, Saulo. Irmã Solange, seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus te proteja, é um prazer recebê-la, você nessa manhã, amém? Então, Deus te abençoe, Deus te proteja. Então, aqui também, ele fala em Atos capítulo 22, do 3 ao 21. Atos capítulo 22, do 3 ao 21, eu quero estar lendo com vocês também, Atos 22, do 3 ao 21, que diz assim: quanto a mim, sou varão judeu nascido em Tarso da Sicília, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei, nossos pais zelosos para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietado para Jerusalém aqueles que estivessem a fim que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já neste caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou um grande esplendor do céu, e caí por terra, e eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que é, aleluia, ou melhor dizendo, tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos e dos judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobre a tua visão. Naquela mesma hora o vi, e ele disse: o Deus dos nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua verdade e vontade, e vejas aquele justo, e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha, como todos os homens, do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta e batiza-te, e lava-te os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando para Jerusalém, eu, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quanto ao sangue de Estevão, tua testemunha, derramava também eu, estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que matavam. E disse-me: vai-te, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz dizendo: tira da terra
um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar. Assim, a gente vê que Paulo ele teve que sair, fugido rapidamente, conforme a vontade do Pai, porque não aceitaram o testemunho de Paulo. Continuando aqui, mas eu quero trazer ainda mais um texto aqui que eu acho que é importante, que está em Gálatas, né? Capítulo 13, Gálatas capítulo 1, versículo 13 e versículo 18. Vamos lá, rapidinho, a gente recebe essa orientação de Deus aqui. 13. Diz assim: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia no judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me soprou e me chamou para a sua graça, revelar-se seu filho a mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Assim diz Paulo a respeito do seu chamado. Amém? E agora podemos ir mais avante. Então, o cristão ilustrado na analogia entre a carne e o espírito, entre os versículos 7 e 25, temos um texto que é alvo de muitas discussões teológicas. Toda a polêmica tem o objetivo de responder a seguinte pergunta: quem é a pessoa aqui mencionada? Algumas hipóteses são levantadas, sendo as principais. Paulo estava falando de incrédulos, pessoas não regeneradas. Paulo estava falando de um cristão imaturo numa condição espiritual enfraquecida. Paulo estava falando de cristão em geral, incluindo ele mesmo. A última hipótese é certamente a melhor interpretação. O que isso quer dizer, amados irmãos? Trazendo para um contexto geral do nosso dia atual, que aqui, como ele está falando da condição espiritual do cristão, da nossa condição espiritual. Ele está falando que tudo aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos. Muitas vezes nós colocamos no nosso pensamento, fala assim: eu quero fazer o que é certo. Daqui a pouquinho nós nos pegamos fazendo aquilo que é errado, daquilo que não é vontade de Deus. Então, é a luta da carne contra o espírito. Então, Paulo estava falando de cristãos em geral? Não. Paulo estava falando de hipóteses, e certamente a melhor interpretação, a pessoa descrita. Paulo estava falando de cristão em geral, incluindo ele mesmo. Assim, ele estava falando de todos nós. Então, essa última hipótese é a melhor interpretação. A pessoa descrita nesses versículos odeia o pecado. 7,15. Deseja fazer o que é bom, sim. Em seu mais íntimo, se deleitar-se na lei de Deus, sim. Sente repugnância de seus pecados, sim. Se rende na graça de Deus por sua libertação, sim. Essa é a luta experimentada pelo verdadeiro cristão, que mesmo regenerado ainda enfrenta um tipo de dualismo. O que isso quer dizer, dualismo? Duelo contra a carne e o espírito. Esse dualismo dentro de si. Então, há duas naturezas lutando dentro de nós.
A carne querendo fazer a vontade da carne e o espírito querendo fazer a vontade de Deus. Então, nós estamos com essa luta incessante dentro de nós. Então, essa luta só terá fim quando finalmente chegarmos ao céu. Lutero, Calvino, Hendrik Jen e muitos outros concordam com essa interpretação. Entre os versículos 21 e 23, esse princípio fica ainda mais claro quando o apóstolo mostra a carne e o espírito com duas leis ou forças impulsoras que opõem-se dentro do crente através da captação concedida pelo Espírito Santo. O eu regenerado ama a lei de Deus e tem prazer nela, porém a sua atual existência, a força do pecado, que ainda habita dentro do verdadeiro cristão, muitas vezes enfraquece o desejo de obediência que ele possui. Diante disso, a conclusão nos versículos 24 e 25 é inevitável. O apóstolo Paulo, ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 7, capítulo 24 e 25. A conclusão: nós fomos justificados, libertados da culpa do pecado, mas ainda há em nós uma constante batalha, pois esta nova natureza, pelo Espírito Santo que habita em nós, estabelece um novo padrão de vida que confronta duramente a natureza pecaminosa, que ainda está presente na nossa vida através da santificação. Deus nos liberta do poder do pecado. Porém, esse processo nos acompanha durante toda a nossa vida, até chegar o momento em que definitivamente entraremos livres, pois o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, conforme está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. E finalmente estaremos completamente livres da presença do pecado em nós. Saiba como entender a relação entre a lei e a graça. Amém? Então, nós entendemos aí o que lemos. O apóstolo Paulo, ele sentia na carne, e aquilo que ele sentia na carne, ele não escondeu de nós. Então, muitas vezes, amados irmãos, nós nos pegamos condoendo, nós nos pegamos aflitos, porque aquilo que nós queremos fazer, muitas vezes nós não fazemos. E aquilo que nós queremos não fazer para desagradar a Deus, nós nos pegamos fazendo. Então, isso é complicado demais, isso é doloroso demais. Mas nós temos o sangue de Cristo que nos lava de todo pecado. Nós temos advogado diante do Pai que está no céu. Então, em nome de Jesus Cristo, venhamos aí colocar a nossa vida no altar, buscar o Senhor, venhamos aí buscar o Senhor dia após dia. Amém? Arielle, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a cada dia nós vamos estar lutando, a cada dia nós vamos estar aí fazendo a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Então, nós temos que nos esforçar em fazer a vontade de Deus. Porque se nós formos dar ocasião à carne, esse mundo seria o mais promíscuo dos mundos. Nós precisamos então buscar a vontade do Senhor. Nós temos aí
uma situação difícil que nós já estamos vivendo no nosso país, no nosso Rio de Janeiro. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, a cada dia lutar. Nós precisamos prevalecer. Nós precisamos buscar ao Senhor. E a gente olha, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero trazer um texto que está aqui na palavra do Senhor. Ontem nós vimos o Papa da Igreja Católica, o maior, como eu posso dizer assim, um representante, aquele que está lá em cima no topo, ele aí trazendo uma palavra e liberando o casamento dos homossexuais, homem com homem, mulher com mulher. E eu quero trazer uma palavra aqui, eu vi alguns colocando aí nas redes sociais que o Papa rasgou a Bíblia, né? A Bíblia não serve mais para o Papa. Perdoe os meus irmãos católicos, mas a palavra do Senhor é totalmente contrária à atitude que o Papa tomou ontem, né? Então, aqui em Romanos, capítulo 1, eu quero trazer essa palavra também para os amados irmãos. Romanos capítulo 1, versículo 18, nas Sagradas Escrituras, nós temos essa Bíblia como regra de fé e prática para o nosso dia a dia. Para nós, a Bíblia, ela é a maior autoridade para a gente aqui na Terra, nós protestantes. A gente tem Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e a sua palavra. São as maiores autoridades para a gente aqui na Terra. Não tem outro que possa entrar com uma autoridade maior na nossa vida, a não ser essa palavra. E ela está dizendo assim, Romanos capítulo 1, versículo 18. E a epígrafe do texto diz assim: a idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, e desonraram o seu corpo entre si, pois mudaram a vontade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa do que convinha ao seu erro. E como eles não importaram de ter reconhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídios, contenda, engano,
malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, necios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que consentem os que fazem. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que Deus não consente nesta obscuridade. Deus não consente essa situação terrível que tem acontecido. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: olha, Deus, vela para a tua palavra se cumprir na nossa vida, porque nós não queremos sair da tua vontade. A tua vontade, ela é para a nossa vida maravilha. A gente não quer sair do centro do teu querer. Nós precisamos continuar, Pai, louvando, engrandecendo e magnificando ao teu poderoso nome. Então, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, que venhamos louvar, engrandecer e magnificar ao nome do Senhor. Que esse projeto de vida que Deus tem para nós, como regra de fé e prática, que jamais venhamos sair daquilo que Deus tem para a minha vida, para a tua vida. Nós confiamos nas Sagradas Escrituras. Nós confiamos no poder do Espírito Santo de Deus. Nós confiamos nesse Deus que tudo pode. Nesse Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário e que tem nos lavado e remido dos nossos pecados. Então façamos a vontade do Espírito e lutemos contra a carne todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que venhamos viver uma vida santa, irrepreensível, conforme a vontade do Pai, conforme a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo. Amém? Então, eu quero trazer também uma palhinha a respeito do livro dos mártires. Eu quero aqui estar falando com os meus amados irmãos. O livro do mártir fala das atrocidades papais, né? Da época da Santa Inquisição. Aqui foram situações que aconteceram no passado. Fala sobre a história da igreja, né? A historicidade. Fala de uma época que muitos cristãos sofreram, muitos cristãos morreram, foram trucidados, e a gente vê que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Por causa dessa palavra, que confiaram em Jesus e Ele como único intercessor por nós diante de Deus, muitos cristãos morreram por causa dessa palavra, porque eu creio somente em Deus. Eu creio num só Senhor, que é mediador entre Deus e os homens. Por causa dessa palavra, muitos cristãos morreram. Nós precisamos, então, meu amado irmão, continuar lutando. Eu quero falar a respeito aqui da continuidade do que nós estávamos falando no dia de ontem. E continuando a leitura aqui, os irmãos logo vão se inteirar do que nós estamos lendo. Isso mesmo, a erudição deste bispo era muito grande e teria dado ao mundo uma prova maior dela, se estivesse impresso tudo o que escrevera. Apenas salvaram-se alguns de seus escritos, pois os papistas destruíram a maioria de seus documentos e de sua biblioteca. Ele reunia grande quantidade de exposição críticas das escrituras que caíram juntamente com um baú repleto de seus documentos nas mãos dos irlandeses. Felizmente, o seu grande manuscrito hebreu foi conservado. Encontra-se agora na biblioteca de Emmanuel College, em Oxford, na Borônia de Terrasley. O papista, após serem instigados pelos frades, obrigaram a mais de 40 protestantes ingleses
entre os quais havia mulheres e crianças, a dura sorte de morrerem à espada ou afogado no mar. Eles escolheram a última proposta e foram obrigados, à ponta da espada de sua inexorável perseguidores, a dirigir-se às águas profundas com os seus pequenos em seus braços. Primeiramente passaram ao val até o pescoço e em seguida submergiram, onde se afogaram e morreram juntos. No castelo de Slingol foram queimados vivos todos juntamente, até cerca de 150 homens, mulheres e crianças. E no castelo de Monean, não menos de 100 pessoas foram mortas a facadas. Uma grande quantidade também foi assassinada no castelo de Tulan, entregue a Emgiri, sob a condição de que se lhes dessem um quartel, porém logo que esse desalmado ocupara o lugar, ordenou que seus homens que assassinasse o povo, o que foi imediatamente executado com a maior crueldade. Muitos foram mortos cruelmente, em forma que somente podem ser inventada por demônios e não por homens. Alguns deles foram lançados com o cetro de suas costas sobre o eixo de uma carruagem, com as pernas apoiadas no solo, um lado de seus braços e a cabeça no outro. Nessa posição, um daqueles selvagens açoitava a pobre vítima nos músculos e nas pernas, outras partes do corpo, enquanto outros lançavam cães selvagens que devoravam a carne e as partes superiores do corpo. Assim, desse terrível modo, eram privados de sua existência. Muitos deles foram presos à cauda de um cavalo, e os animais postos a correr por toda a pressa pelos que os montoavam, de modo que desgraçadas vítimas eram arrastadas até que expirassem. Outros foram colocados em altas forcas e em seguida acendiam o fogo sobre eles, para que terminassem suas vidas por enforcamentos e queimadas. Nem mesmo o sexo frágil escapou à crueldade que os seus escabrosos e furiosos perseguidores eram capazes de projetar. Muitas mulheres de todas as idades eram assassinadas cruelmente. Alguns foram presos com as costas contra os postes e despidas até a cintura, e tiveram seus seios direitos cortados por tesouras de tosquiar, o que naturalmente lhes causaram as agonias mais terríveis, e assim foram deixadas até morrerem por hemorragia. A selvageria desses bárbaros era tão feroz que até mesmo os bebês ainda nascidos foram arrancados dos ventres maternos para que fossem vítimas da sua fúria. Muitas infelizes mães foram enforcadas, despidas, presas em galhos de árvores, esquartejadas, e as suas inocentes crianças arrancadas delas, lançadas aos cães e aos porcos. E para intensificar o horror da cena, obrigavam seus maridos a ver tudo isto antes do sofrimento que eles mesmos enfrentariam. Na cidade
de Insiquinha enforcaram mais de 100 protestantes escoceses e não lhes demonstraram mais misericórdia do que mostraram para os ingleses. Amy Gide, ao dirigir ao castelo daquela cidade, pediu para falar com o governador. E ao ser-lhe permitida a entrada, queimou imediatamente os registros do condado que eram guardados ali. Em seguida, exigiu do governador a quantia de 1000 libras e, após recebê-las, obrigou-lhe imediatamente a ouvir a missa e a jurar que continuaria a fazer isso. E para consumar estas terríveis barbaridades, ordenou que a mulher e os filhos do governador fossem enforcados diante dele. Além de assassinar mais de 100 habitantes, mais de 1000 homens, mulheres e crianças foram levadas em diferentes grupos à ponte Fortidou, que estava rompida ao meio, e ali eram obrigadas a lançar-se na água. Os que conseguissem alcançar a margem eram golpeados na cabeça. Na mesma parte da ilha, pelo menos 400.000 pessoas foram afogadas em diferentes lugares. Os desumanos papistas levaram-nos como animais, após despi-los aos lugares determinados para a sua execução. E se algum deles, por cansaço ou fraqueza natural, fosse lento em andar, eram feridos pelas pontas e as suas espadas e armas para aterrorizar a multidão. Então, assassinaram alguns durante a jornada. Muitos desses infelizes foram lançados na água, os quais tentaram salvar-se a nado. Porém, os seus perseguidores os mataram com disparo contra eles, enquanto ainda estava dentro da água. Assim, meus amados irmãos, olha que perseguição cruel. 140 ingleses foram assassinados em um mesmo lugar após serem empurrados, despidos durante muitas milhas e sob um clima mais duro possível. Alguns foram enforcados, outros queimados, outros mortos a tiros, e muitos deles foram enterrados vivos. Os seus atormentos eram tão cruéis que nem sequer lhes permitiram orar antes de serem arrebatados a sua miserável existência. Outros grupos foram levados com um salvo-conduto. Por esta razão, dirigiram-se felizes em sua viagem. Porém, quando os pérfidos papistas os conduziram a um lugar conveniente, mataram-nos ali cruelmente. 115 homens, mulheres e crianças foram levadas por ordem de Sir Pilling O'Neill a ponte Portidou, onde foram forçadas a entrar no rio, e todos morreram afogados. Uma mulher chamada Campbell, por não ver possibilidade alguma de fuga, abraçou-se repentinamente a um dos seus principais papistas e assegurou firmemente que ambos se afogassem. Em Killing foi feita a matança de 48 famílias, das quais 22 foram queimadas em uma casa. O restante foi enforcado, morto a tiros e afogados. Amanhã a gente dá continuidade a essa sangria papista, a tudo isso que Deus tem abominado, Deus tem reservado aquele grande dia para aqueles que foram mortos cruelmente, têm a vida eterna, aqueles que mataram.
tem a sua responsabilidade de responder diante de Deus na Jerusalém Celestial. Então, meu amado irmão, a gente sabe, nós sabemos que o mundo jaz do maligno, mas aqueles que fogem do mal, aqueles que têm buscado a estar vivendo uma vida reta, uma vida consagrada. A palavra do Senhor diz que tem a Jerusalém Celestial. Amém? Então, meus amados irmãos, nós chegamos ao fim de mais uma programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Daqui a pouco nós estaremos de volta com a escola dominical nesta manhã. Eu te convido, daqui a mais ou menos 20 minutinhos é o tempo do pastor Carlos tomar um cafezinho, escovar os dentes, subir novamente para estar ministrando a escola dominical. Então você é o meu convidado especial. Daqui a pouquinho, em 20 minutinhos, nós estamos de volta trazendo a escola dominical. E eu quero convidar a você, vamos colocar aí 9h10, a gente está começando a escola dominical agora, é 15 para as 9h10, a gente está começando a escola dominical aí. Eu te convido a estar comigo na escola dominical, eu te convido a estar juntamente com o pastor Carlos, entregando, a vida a Jesus, aprendendo mais de Deus. Quanto mais nós aprendemos de Deus, mais nós transpiramos, mais nós nos apresentamos assim, nós nos assemelhamos a Deus. Então, que Deus esteja aí fazendo com que nós sejamos uma bênção, amém? Irmã Fátima, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Irmã Denise, Denise, Deus te abençoe. Deus esteja abençoando também a Gabriele, que Deus esteja abençoando as minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais sobre a vida de todos vocês. Nós já passamos aqui, meus amados irmãos, de mais de 1.800 pessoas, então que Deus esteja abençoando esse grande número de pessoas, que Deus esteja aí orientando, para que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar cumprindo tudo aquilo que Ele tem para os nossos corações. Eu louvo, engrandeço, magnifico o nome santo do nosso Deus nessa manhã. Então, daqui a pouquinho, nós estaremos com a escola dominical. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido. Continue, Senhor Deus, com os teus filhos e filhas, ó Pai, derramando do seu poder, derramando da assunção, fazendo, Senhor Deus, com que eles venham, Senhor Deus, crescer na graça e no conhecimento. Que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, lavando, remindo e transformando. Que o Senhor continue, ó Pai, a estar, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, abraçando, Senhor Deus, aleluia, com teu abraço de poder, ó Pai, fazendo com que nós recebamos, ó Pai, do Senhor, ó Pai, tudo aquilo que necessitamos, pois nós somos carentes do Senhor. Então olha para o teu povo, ó Pai, com um olhar favorável. Ministra, Senhor, segundo o teu poder, segundo a tua unção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Nessa manhã que Deus esteja falando mais a cada coração, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus abençoe a todos. Quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém. Deus abençoe.